a nossa aula, voltando à nossa aula. Então, vamos lá, gente. Segunda aula, então, deixa eu abrir aqui se tem alguém comentando. Sorteio uma dessa, prof. Ai, lindona, né? Dá uma olhada, olha, gente. Não é bem a minha cara? Olha. É bem a minha cara, né, Letícia? Dá uma olhada, olha. Vou tomar assim, ó, faz de conta que eu tô tomando uma coisa. Ai, que linda, ó. Com gosto, sabor de mundo. Gracinha. Ganhei também, gente, ganhei. Isso nem sei se tem aqui. Linda igual. Ai, obrigada, Gabi, obrigada. Estou precisando de escutar essas coisas assim, entendeu? Ah, gente, vamos lá, vamos trabalhar, porque tem muita coisa agora para a gente. Ah, e depois dessa aula eu vou mandar para isso que é provar do mundo. Ah, exatamente. Apesar que está um mundo bem problemático, né? Galera, nós vamos à sequência, então, as paisagens do Brasil. E aí, eu não sei se vocês observaram que ele coloca a floresta amazônica, eu estou aqui no livro com vocês, ó, a floresta amazônica, Mata Atlântica, aí ele põe Cerrado, Caatinga e Pampas, né, que seriam os campos. Por que ele coloca? Porque esses são os principais biomas brasileiros. E aí os outros, não que os outros não são importantes, mas ele coloca como outras formações vegetais. Eu prefiro trabalhar primeiro formações florestais e os outros, tá? Porque eu acho que fica até mais fácil de você guardar características semelhantes, certo? Então agora a gente vai dar sequência a outra formação, ok? Vamos falar de Cerrado, vamos falar de Caatinga. Então vamos acelerar aqui, né? Deixa eu marcar o nosso horário aqui, tá? Tô marcando aqui para a gente não perder tempo, tá? Qualquer pergunta, por favor, façam aqui, tá? No áudio, porque que nem eu estava olhando depois, na hora que eu fui buscar a presença de vocês, o Enzo fez pergunta, por exemplo, ali, e a gente não vê, tá? É porque a gente só fica vendo um slide aqui, né, galera? Só depois que a gente vê essa imagem junto, certo? Então, vamos lá. Paisagens Naturais Brasileiras 2. Vou mandar esses dois no final da aula, já mandei a primeira aula gravada, tá? O Edilson já ia postar lá na página da escola. Daqui a pouco eu já mando esse aí, só liberando, tá? Então, vamos lá. Só relembrando, né? Então, nós vimos os biomas, vimos a floresta amazônica, vimos Mata Atlântica e vimos Mata da Araucária, que são as três principais formações florestais. Agora, nós vamos ver os outros, né? A floresta amazônica é um pouco mais demoradinha, né? Então, vamos começar pelo nosso cerrado, tá? Bom, cerrado também chamado, deixa eu pegar uma canetinha aqui, o cerrado também ele é chamado de savana brasileira, como vocês sabem, a nossa savana brasileira, né? Ou seja, o cerrado é típico, é uma vegetação típica de um clima tropical, não esqueça disso. E o clima tropical, como é o nosso, nós temos basicamente um clima quente o ano inteiro, a gente só tem queda de temperatura quando entra uma frente fria, como está acontecendo agora, tá? Mas aí são duas características bem marcantes: época de chuva e época de seca. Chuvas de verão e secas de inverno. Vocês perceberam que só choveu quando entrou a frente fria. Passou a chuva, né? É bem a característica, né? Passou a frente fria, o céu abre, céu estável, céu limpo, azul, sem possibilidade de nuvens, porém, e chuva, né? Porém, frio, que agora que a massa polar está atuando. Então, como nós temos um clima que eu tenho uma época de chuva, mas um longo período de seca, galera, o que vai acontecer? Ora, eu vou ter que ter uma vegetação adaptada a isso. Então, eu tenho 22% da vegetação original. Não esqueça que tudo que a gente fala, vegetação original. 22% de todo o território brasileiro, né, era coberto pelo menos pela Mata Atlântica, tá? Onde nós temos estados como Minas Gerais, com grandes áreas de cerrado, perdão, Mato Grosso e Goiás, né, que vai ser a área predominante, pequenas áreas de São Paulo, Oeste Paulista, Paraná, tá? Também o sul, né, mais o norte do Paraná, né, na região sul também pega uma transição com o Cerrado, Maranhão e Piauí, que já seria lá, né, na região de Tocantins com Maranhão e Piauí.
Bom, aqui tem uma imagem do cerrado, que vocês também têm a vegetação, mas acho que a minha vegetação do cerrado está mais bonita do que a do livro. Aqui atrás nós temos, né, 2 ipês amarelos, típicos da vegetação do cerrado, certo? É constituída por árvores e arbustos tortuosos, característica marcante, então, só você olhar como os galhos são todos retorcidos, tortuosos. Você olhou uma foto, né, que tem vestibular que gosta muito de pôr foto, tipo FUVEST, né? Aquela vegetação toda retorcida, a única que tem essa característica é o nosso cerrado, tá? Então, predominantemente nós temos árvores, como no caso o ipê, e arbustos com esses galhos tortuosos. Geralmente eles são espaçados, eles ficam distantes. Você pode olhar aqui, ó, olhando, é lógico que com certeza que já tem uma área que já foi ocupada pela ação humana, mas o cerrado, basicamente, ele não é uma vegetação fechada, densa, só quando você tem a região que a gente chama de cerradão, quando ele é bem denso, quando bem fechado, tá? Essas árvores, elas são mais espaçadas e elas têm uma altura que geralmente varia entre 3 a 10 metros, né? Então, não são árvores tão de grande porte como uma formação florestal, como a amazônica ou Mata Atlântica, tá? O tronco, né, quem já observou, eu acho que talvez muita gente já deve ter observado, talvez tenha até próximo da sua casa ou até na frente da sua casa, o tronco a gente fala que ele tem cortiça, né, esse tronco que se você pegar uma espécie de cerrado, ele é todo rachadinho, certo? E bem grossa a casca, né? Por que a casca ela é grossa? Né? A casca é grossa para ela reter o máximo de água possível. Uma outra característica importante que as raízes das espécies são raízes bem profundas, porque na época da seca ela vai buscar água lá no subsolo. As folhas, elas são coriáceas. O que seriam folhas coriáceas? São folhas largas, são folhas grandes, mas elas são grossas, tá? E ásperas, né? Por que ela tem essa característica de ser uma folha grossa e áspera? Né? Um grande exemplo de uma espécie de cerrado é a lixeira. A lixeira, você pega a folha da lixeira, se você passar a mão, praticamente como se estivesse esfregando a mão realmente numa lixa, tá? Essa folha coriácea é justamente para ela reter o máximo de água possível, tá? O solo do cerrado, vocês sabem que apesar de ser um solo bem temperizado, já sofreu bastante processo de intemperismo físico e químico, o grande problema é a acidez do solo, né? E essa grande acidez e a concentração do alumínio faz com que muitas vezes algumas espécies não se desenvolvam. Por isso que nós vamos ver mais para frente que a atividade agrícola na região do Cerrado só se desenvolveu depois que tiveram uma técnica de correção do solo, como a calagem do solo, que é você adicionar o calcário, você corrige o pH do solo, aí você aduba e aí você planta o que você quiser. Fora disso, as plantas elas não se desenvolvem direito, né? Tirando aquelas que são adaptadas a esse tipo de solo, tá? Bom, quando se fala de cerrado, geralmente as pessoas não vêem grande importância no cerrado, né? Falam, mas é uma vegetação meia seca, né? Meia tortuosa, né? Mas o cerrado, gente, é o segundo maior bioma do Brasil, tá? E é o segundo bioma mais devastado do Brasil após a Mata Atlântica. Então, esse mapa que eu trouxe aqui para vocês, tá? É um mapa que mostra o desmatamento da vegetação do cerrado. Perceba que ele pega o centro-oeste, tá? Aqui região central, pega áreas de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, ó, aqui é Tocantins, aí pega aqui Maranhão e Piauí, aqui já seria Maranhão e Piauí. Perceba, pessoal, e essa aqui onde que tem essas coisinhas, né, que seria onde tem água. Essa parte aqui, ó, que tá no tom, no caso, nesse tomzinho meio verdinho, é a região de vegetação remanescente, tá vendo? É onde sobrou. Perceba que na região aqui do Mato Grosso do Sul, áreas do Mato Grosso e Goiás, praticamente essa vegetação desapareceu, né? Ora, o que desencadeou todo esse desmatamento, essa devastação do cerrado? A ocupação que o homem fez, principalmente pós-década de 50. E essa área aqui, galera, ó, que pega Tocantins, Maranhão, Piauí aqui, tá? E ainda um pedacinho da Bahia, toda essa área, é a área do chamado Matopiba, né? Ou Mapitoba, né? Gosto mais da palavra Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí
e Bahia. E é essa área aqui, ó, que pega toda essa região aqui, ó, que pega esses 4 estados, tá? Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, é a nova área agrícola. Então, essa região ainda, você tem um pouco de vegetação remanescente, porque o processo de ocupação maior aqui tem mais ou menos uns 10, 15 anos. Daqui a pouco tempo, você pode ter certeza que essa vegetação simplesmente vai desaparecer, tá? E aí, na apostila de vocês, vocês têm um exercício, ok? Que está lá na página, tá escrito ali, né? Nem vi. Que eu coloquei e acabei esquecendo. Ó, página 637, o exercício de número 8. Ele coloca 2 figuras, certo? E ele pede para você analisar essas 2 figuras, onde ele mostra os estados que pegam o cerrado, dá uma olhadinha, né? MS, MTGO, Centro-Oeste, TO, Norte, Maranhão, Piauí, Bahia, Nordeste, Minas, e aqui ficou faltando um pedacinho de São Paulo, aqui também já desapareceu, tá? Vegetação do Cerrado, e aí ele coloca na figura 2 o remanescente, né? Que, se você for ver, tá bem menos do que isso. Aí ele coloca assim, ó, a figura 1 e 2 mostra a distribuição da vegetação do bioma do Cerrado nos estados brasileiros. Cite e explique, eu não lembro de que lugar que era essa questão. Deixa eu olhar aqui. Da UEL, né, Londrina, 2017. Ó, cite e explique 2 fatores que justificam as alterações ocorridas ao longo do tempo na vegetação de cerrado. Ora, citar e explicar. Então, que 2 fatores que eu poderia citar aqui? Vamos lá, estão aí ao vivo aí? Estão aí ou foram dormir? Ou foram tomar banho? Ou foram comer? Acorda, galera. Não estou nem me ouvindo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom dia, professora. Estamos aqui. Tá todo mundo aqui, professor. Mentira, você estava quase dormindo, né? Estou achando que está me enganando, né? Claro só depois que não. dessa, vou tomar Jamais. um cafezinho para vocês, tá? Nunca que eu vou dormir. Na sua aula ainda. Mentira. Gracinha, até parece. Não estou vendo, me engana que eu gosto, me engana. Ô, Bonito, misterioso. Ô, Bonitos, me responde aqui. Cite 2 fatores que fizeram com que o cerrado foi desmatado. Vai lá. Cita aí. Citar, não digitar, porque eu não estou vendo você escrevendo. O café. Café não. Café não. Nem café, nem cana. Fora. Café e cana é Mata Atlântica. Estou falando de cerrado. Pecuária. Mas qual foi a principal atividade? Não, queimada. Quais atividades? A queimada vai ser o instrumento usado para isso. Soja? Soja, isso. Não que a pecuária não tenha desmatado o cerrado, mas no caso da questão, o que ele está querendo que você fale, como ele citou 2, um que seria mais recente, entre aspas, década de 70 para cá, é a expansão da área agrícola, galera. A área agrícola, não esqueça que nós vamos ver isso em agricultura. Até a década de 70, a região centro-oeste era só área de criação, porque todo mundo falava que o solo não prestava. A partir do momento que descobriram a calagem do solo, começaram as grandes ocupações de novas áreas, principalmente pelos sulistas, certo? Cultivando soja. Quem disse a soja aí acertou. Então, o que eu poderia colocar aqui, ó? A expansão das fronteiras agrícolas, ou seja, novas áreas agrícolas. Para eu plantar, o que eu tenho que fazer? Desmatar, esse é um fator. Aí explicar, se poderia colocar, né? A expansão da agricultura. Após a década de 70, houve a expansão de novas áreas agrícolas na região central do Brasil, que houve o desmatamento para implantar essa atividade, parará, parará, parará. Após a calagem do solo, aí se podia falar, tem que explicar. E uma outra anterior que eu poderia citar, gente, seria isso aqui também, ó, a construção de Brasília, tá? Brasília foi inaugurada em 1960. Então, desde o final da década de 50, muita gente veio para a região para a construção de Brasília. Então, a construção de Brasília, ela favoreceu uma ocupação para o interior do Brasil que até então não tinha, porque ela atraiu muitas pessoas, a partir de então, para morar na região central do Brasil, porque é onde foi instalada a capital federal. E foi um dos objetivos do governo JK. Ok? Dúvidas?
Vamos lá, continuando. Caatinga. Bom, Caatinga, pessoal, primeiro que tem esses dois azinhos, Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, certo? Chama-se Caatinga, significa Mata Branca. Mata Branca é o nome, né? É nome indígena, Caatinga, é Mata Branca. Ele vai ocupar a região do sertão do Nordeste, lá no interior do Nordeste, onde a gente vai ter o clima tropical semi-árido. Como você tem um clima bastante seco, né, é o clima mais seco do Brasil, vamos dizer assim, chuva é muito escassa, perdão, a vegetação, ela vai ter que se adaptar a essa escassez. Então, elas vão ser vegetações conhecidas como vegetação xerófilas. Lembram? Xerófilas, adaptadas à seca. Então, você vai ter espécies como esses galhos aqui, ó, se vocês estão visualizando, esses galhos, perceba que eles estão sem folhas, porque na época da seca, esses arbustos aqui, eles perdem as folhas, tá vendo? Eles perdem as folhas, são caducifólias. Ó, mas por que eles perdem? Não é porque está chegando o outono, eles perdem para não perder água, tá? As cactáceas são grandes exemplos, aqui nós temos as cactáceas, não esquecer que cactácea tem espinho, e espinho é uma folha modificada para reter água. As bromélias, as bromeliáceas também, tá? Que vão aparecer porque resiste a essa época de menor, essa região de menor pluviosidade, tá? Bom, aí é que quando chove, o que acontece? Esses arbustos voltam a brotar como se nada tivesse acontecido, que é essa época, eles estão saindo da época de chuva agora, porque a chuva no sertão é agora no outono, indo para o inverno. A partir do inverno começa a seca, tá? E aí eles começam a perder. Então, se você for numa época dessa no sertão, só se for numa área que não choveu, você vai ver que esses arbustos estão com folhas, tudo verdinho. Você fala, nossa, mas caatinga é verde assim? Não, é verde assim porque ela está na estação chuvosa. Bom, aí nós temos exemplos de alguns arbustos, tá? Como o juazeiro, que é o mais tradicional, juazeiro, né? Tanto é que tem um município chamado Juazeiro na Bahia, tá? Que tem um porte arbóreo, né? Ele é como se fosse uma árvore, tá? E as cactáceas, onde a mais famosa é o xique-xique e o mandacaru. Inclusive, o mandacaru é muito cantado em músicas do Nordeste, né? Em forrós do Nordeste. Porque o mandacaru é um cacto bem grandão, que na época da chuva ele floresce, ele dá uma flor enorme, vermelhada, assim, coisa mais linda, né? Então, quando o mandacaru floresce, é sinônimo de chuva, certo? É época de chuva, é época de fartura, é época de você plantar, é época de você aproveitar a época chuvosa, porque sabe que depois desse período vai vir um longo período de seca, tá? E aí a bromeliácea, como exemplo aqui, a caroá, tá? Então, caatinga, bioma brasileiro. Detalhe, quando você fala em caatinga, ninguém fala em desmatamento. Ah, desculpa que eu ia falar antes. Ninguém fala em desmatamento. Aí você fala, mas desmatar? O que a gente vai fazer com uma área dessa? Galera, a caatinga, ela foi bastante devastada. Na verdade, todos os biomas brasileiros, né? O que está mais presente ainda é a floresta amazônica. Ainda. Né, porque é um bioma que foi ocupado muito mais recente. Mas a caatinga, ela foi substituída ou por lavouras irrigadas, onde as pessoas têm condições de irrigar, nas margens de rios, principalmente, grandes fazendeiros que têm condições financeiras de fazer projetos de irrigação. Então, a caatinga foi substituída pelas lavouras irrigadas, ou muitas vezes ela foi substituída por agricultura familiar mesmo, de subsistência, ou muitas vezes tem vários arbustos que são usados para a produção da lenha, do carvão, tá? Então, corta-se as espécies arbustivas para a produção da lenha e do carvão vegetal, que acaba sendo uma fonte de renda. Com isso, a caatinga ela passa a ser um bioma bastante devastado, ok? É neste bioma que me perguntaram aí, não me lembro exatamente quem foi, é neste bioma que tem o processo de desertificação, porque ó, o solo já é seco, só você olhar aqui, certo? Aí se você desgasta mais esse solo num lugar que quase não chove, você tem o processo de desertificação já presente no sertão do Nordeste, em áreas da Caatinga. Não esquecer que a Caatinga é um bioma totalmente
brasileiro, ok? Bom, terceiro bioma, né? Pradaria ou campos ou pampas, tá? A tua apostila, se não me falha a memória, eu acho que ele tá como pampas. Ele tá como pampas, tá? Gente, é isso aqui, ó, né? Vegetação, no caso aqui que nós já falamos quando eu falei das grandes paisagens naturais, certo? Formada basicamente por gramíneas, certo? Então, é uma vegetação herbácea, certo? Essa vegetação herbácea, ela é gramíneas, e ela é predominantemente, quando ela tiver gramíneas, é o que a gente chama de campo limpo, como eu já falei para vocês. Quando eu tenho gramínea e arbusto, é o que nós temos, que nós chamamos de campos sujos, que é o que tem no sul do Mato Grosso do Sul. Mas essa área que marca as pradarias e os campos e pampas do Brasil, tá? Aparece no sudoeste do Rio Grande do Sul, na região dos Pampas, como nós já falamos, também conhecida como Campanha Gaúcha. Então, falar Campanha Gaúcha, Pampas é tudo a mesma coisa, o mesmo lugar. É uma superfície aplainada, onde você tem ondulações chamadas coxilhas, típico isso aqui, ó, aplainada, e você tem uma ondulação. Esses morrinhos isolados, a gente dá um nome específico no Rio Grande do Sul de coxilhas, certo? Que aparece no Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, ok? E essa vegetação, né, que forma praticamente quase que um tapete, né, que recobre todo esse relevo, ele vai ser extremamente favorável para a pecuária, ok? Então, você solta o gado ali, ele se alimenta da pastagem natural. Detalhe, a região das pradarias aparece de clima subtropical. Vocês lembram que o clima subtropical é um clima que tem as 4 estações bem definidas e as chuvas são regulares. Só não é regular quando você tem algum efeito interferindo, é um ninho, laninha, alguma coisa assim, tá? Então, no caso, pessoal, essa região, as chuvas são regulares durante todos os meses, mas se eu usar de uma forma inadequada esse solo, ou por meio da pecuária, porque o gado pisoteia o solo, né? Ou por atividade agrícola, porque nessa região do Rio Grande do Sul é muito usado também para cultivo de arroz, né? O Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, pode ter aqui o processo chamado de arenização. Ao contrário do que nós falamos, nossa, parece aquelas pessoas analfabetas escrevendo, né? Ó, arenização. Ao contrário do que eu falei aqui para vocês aqui na Caatinga, que aqui eu vou ter a desertificação, e na região das pradarias eu vou ter a arenização. Ou seja, pelo mau uso desse solo, ele pode se tornar um solo arenoso, porém está num ambiente que continua chovendo. Por isso que não é desertificação. De boa? Então, aqui nós temos a pradaria ou campos, que nós já falamos. Bom, agora nós vamos para vegetações bem brasileiras, tá? Essa aqui nós não falamos em nenhum momento. A chamada Mata dos Cocais. Como eu falei para vocês, as matas dos cocais, vou mostrar para vocês aqui, ela aparece aqui, ó, galera, ó, olha aqui, ó, Mata dos Cocais, tá essa região aqui, ó. Dá uma olhadinha que essa Mata dos Cocais bem aqui, essa cor tá horrível, né, para visualizar, deixa eu apagar isso aqui. Pessoal, deixa eu deixar assim que é melhor. Essa região da Mata dos Cocais, vocês podem perceber que ela vai ficar entre 3 biomas, ó. Ela vai ficar entre a floresta amazônica, cerrado e caatinga. Então, ela está entre a caatinga, o cerrado brasileiro e a floresta amazônica. Então, essa vegetação, ela é considerada como uma vegetação de transição. Ela vai ter uma mistura das 3. Então, se eu tiver mais para o lado da floresta, tem característica mais de floresta, do cerrado mais de cerrado e assim por diante. Só que ela acaba criando uma característica própria do lugar, que é a presença dessas palmeiras. Então, é uma área de transição, não esquece disso, isso cai muito em provas, certo? Entre a floresta amazônica, entre a caatinga e entre o cerrado. É o grande exemplo de vegetação de transição. O que é vegetação de transição? É aquela que acaba pegando característica de um pouco de cada uma, tá? E nessa vegetação, pessoal, nós encontramos 2 espécies, na verdade são 3 espécies bem marcantes. O babaçu, a oiticica, que também você extrai um óleo, e a carnaúba.
Porém, tá? As duas mais importantes seria o babaçu e a carnaúba, tá? Esse aqui, ó, babaçu e carnaúba, certo? Essa mata dos cocais, elas vão aparecer principalmente no Maranhão e Piauí e pegam algumas áreas do Ceará e Tocantins, o norte Tocantins, mas você falou em mata dos cocais, você não pode esquecer do Maranhão e Piauí, porque tá bem no meio, né, desses 3 biomas, apesar do norte Tocantins ter. Ok? Bom, quando eu falo nessa vegetação, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei aqui importante, essas duas fotos, eu não sei se ele colocou aqui a mata dos cocais foto. Deixa eu ver, mata dos cocais, colocou. Aí a foto que ele colocou de uma carnaúba, que é essa daqui, ó. A foto que tá no livro de vocês é uma carnaúba, tá? Na página 632. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Babaçu. O babaçu, os dois são palmeiras. Então, a gente fala que é uma vegetação formada por, o pessoal fala por coqueiros, né? Não é coqueiros, é palmáceas, certo? Não é coqueiro, é palmáceas, ou seja, formada por palmeiras. Aí, das duas, são 3 grandes palmeiras as mais importantes, né? Como eu falei para vocês, o babaçu, a carnaúba e a oiticica. Oiticica também é uma palmeira. Do babaçu, o que você extrai? Tá vendo? Ele forma esse cacho aqui, eu não sei se alguém já viu um babaçu, não é nativo daqui, mas tem pessoas que cultivam, né? Você produz um cacho, você não, né? Você não produz nada, né? O babaçu produz esse cacho que dá esses frutinhos aqui, ó. Então, o que geralmente é feito? Essa vegetação, essa palmeira, ela é extraída, eles vão lá, cortam esse cacho, corta o cacho, e aí desse cacho você tem uma polpa, e dentro dessa polpa ele tem um coquinho, né? Aquela castanha, como todo coqueiro forma um coquinho e tem a castanha. Aí o que eles fazem? Eles têm que quebrar essa castanha, certo? Esse coquinho, quebra, tira a castanha, e essa castanha vai ser mandado, né, para a indústria, e dessa castanha se extrai o óleo, que é usado não só em indústrias de cosméticos, como alimentícia, tá? O famoso óleo de babaçu, ok? Que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Inclusive é muito usado em cremes, shampoo e tal, tanto o óleo do babaçu, como também a cera da carnaúba. Detalhe importante, presta atenção. Porque não sei se vocês já ouviram falar das mulheres quebradeiras de coco. O que são essas mulheres? Como é que as famílias sobrevivem nessa região? Geralmente o homem vai, o pai de família, ele extrai o cacho, leva esse cacho para casa, certos vários cachos para casa, e aí fica a mãe e aquele monte de filho sentado, muitas vezes no chão, as imagens que a gente vê são sentados no chão, e eles passam o dia inteiro, depois que tira a polpa, né, o dia inteiro quebrando esse coquinho. Imagina, são coquinhos pequenininhos, o dia inteiro. Vocês imaginam o tanto de coquinho que tem que ser quebrado para você produzir um saco de castanha, né? E é a forma de sobrevivência dessas famílias. Isso já caiu muito no Enem. E é colocado até mesmo como se fosse um trabalho escravo. Porque muitas vezes as crianças, para ajudar na renda familiar, os pais muitas vezes não mandam as crianças para a escola, tá? Para ficar ali o dia inteiro fazendo aquele trabalho repetitivo, certo? Quebrando o coco para conseguir aumentar, né, a produção e conseguir uma renda melhor. E muitas vezes esse coco, né, já foi constatado que ele solta tipo uma enzima tão grande que ele acaba praticamente acabando com as digitais praticamente dessas crianças, né? Então é considerado aqui e muito fiscalizado, né, pelo Ministério do Trabalho, né, e por outros organismos, porque se usa muitas vezes considerado como se fosse um trabalho escravo. Tá? E a própria família, ela acaba colocando os filhos que deveriam estar na escola para fazer essa atividade, tá? Já a carnaúba, pessoal, essa planta, ela é considerada, ela é típica da região, tá? Ela é considerada a árvore da vida ou árvore da providência. Por que ela é chamada de árvore da vida ou árvore da providência? Porque dela você aproveita praticamente tudo, certo? Então, olha só, você usa a raiz, é usada como medicamento, diurético, ok?
O fruto dela, porque como todo coqueiro, toda palmeira vai dar um coquinho, né? É usado pro gado. Muitas vezes esse coquinho é dado pro gado lá comer, fica aquela coisa ruminando ali, né? O tronco dela, o tronco aqui, ele é usado como base de construção das casas, muitas vezes, tá? E a palha da folha, porque eles extraem principalmente a folha, é da palha, que eles usam para fazer o artesanato e para extrair a cera da carnaúba. Então, a cera da carnaúba, a cera, ela é extraída da folha. Então, o que as famílias extrativistas elas fazem? Elas vêm, elas pegam, assim, parece tipo de uma lança, assim, na ponta, assim, como se fosse uma foice bem comprida, assim, bem afiada. Aí ele pega isso aqui, vem aqui, pá, corta aqui, ele só arranca as folhas, só deixa o broto central aqui. Aí eles cortam as folhas e dessa folha que eles conseguem, além de, né, usada para artesanato e tal, mas o grande objetivo é a cera, certo? Que é usado em cosméticos, para quem não sabe, meninas, o batom, por exemplo, ele só não derrete por causa que se usa a cera da carnaúba, usado muito em shampoo, creme. Medicamentos, ele é usado muito para envolver a cápsula do medicamento, porque ele não deixa passar umidade. Nos alimentos, quando você vai comprar, por exemplo, uma laranja, ou muitas vezes uma maçã, sabe que tem aquele brilho, aquela casca brilhosa, aquilo ali deram um banho da cera da carnaúba. Tem algumas que tem peça meio grudenta, né? Por quê? Porque ela protege e não deixa a planta, a fruta murchar, ela fica mais vistosa, mais bonita, ela cria como se fosse uma capinha de resina, tá? Então, falou em mata dos cocais, você tem que lembrar do babaçu, que você extrai o óleo, e da carnaúba, que você vai extrair a cera, além de outros produtos, ok? Bom, outro bioma, né, tipicamente brasileiro, tá? O complexo Pantanal, né? Ou vegetação complexa, tá? Primeiro que o Pantanal, ele vai ocupar quais áreas, né? O noroeste do Mato Grosso do Sul, certo? E o sudoeste do Mato Grosso, ok? Seriam as áreas. Ele vai pegar as regiões baixas, aqui você tem uma vegetação típica do Pantanal, outra característica, né? Forma muito esses lagos, né? Quando você tem a época da vazão, né? Que a água desce e esses lagos, né? Que permanecem aqui, tá? E a área que secou aqui retorna à vegetação. Por que eu chamo a vegetação do Pantanal de complexo do Pantanal? Porque é uma vegetação extremamente diversificada, tá? Você já deve ter visto isso em bioma e biologia, que o Pantanal ele tem uma variedade de espécies muito grande, né, de vegetação. Ele tem áreas arbóreas, matas, áreas arbustivas, ele tem áreas de vegetação alagada, ele tem áreas de campos. Então, não dá para eu falar, o Pantanal é uma vegetação arbórea. Não, o Pantanal é arbustiva. Não, o Pantanal é formado por gramíneas. Ele tem todos os estratos da vegetação, certo? Então, é uma diversificação tão grande que a gente coloca a vegetação do Pantanal como vegetação complexa, tanto o Pantanal como os manguezais, tá? É um complexo de condições, né, da vegetação, certo? Aqui nós temos um bioma que é muito comum de campos inundáveis. Não esqueça que o Pantanal é a maior planície inundável do mundo, não inundada, tá? E nós temos florestas tipicamente tropicais, que muitas vezes, durante a época das longas cheias, invadem o meio dessa mata, áreas de cerrado e até algumas espécies mais secas, como cactáceas, ok? Então, esse seria um bioma exclusivamente no caso do Centro-Oeste, né? Então, só tem Mato Grosso do Sul. Acredito que todo mundo, pelo amor de Deus, né? O cara que errar esse tem que levar uns tapas, né? Olha só, vai pegar aqui, ó, o marronzinho aqui, né? O Pantanal aqui, o marronzinho aqui, Mato Grosso do Sul. E quando o Pantanal vai para a área do Paraguai e na área da Bolívia, eles dão o nome de Chaco, ok? Bom, e para finalizar, galera, nós vamos ver os manguezais. Acho que esse aqui é o último, tá? Os manguezais. Vamos ver, só confirmar. Depois vem a tarefinha. Gente, mangue. Primeira ideia falsa.
Manguezal sempre aparece desta maneira, assim, ó, tudo alagado, lodoso, barrento, fedido, feio. Não. O mangue, ele tem 3 tipos. Ou ele aparece em áreas alagadas, barrentas, lodosas. Ele aparece em áreas secas, em praias, faixas de praia. Ou ele aparece em áreas que fica constantemente alagada, como está aqui, ó. Certo? E o manguezal é uma vegetação halófila. O que é uma vegetação halófila? Eu não sei se vocês lembram. Vegetação halófila é vegetação adaptada à água salgada ou salobra. Por isso que o manguezal, ele vai aparecer em solos salinos, certo? E ele vai aparecer típico o quê? Ou do litoral, certo? Ou muitas vezes ele aparece em foz de rio. Na hora que o rio vai desaguar ali, ele penetra, né, adentro ao continente pela foz do rio, tá? Então, é um ecossistema típico do litoral. Infelizmente, apesar de ser dominante na área litorânea, boa parte dos manguezais já foram destruídos. Mangue hoje é uma área de proteção ambiental, você não pode desmatar. Fala, cara, mas para que serve isso? Gente, uma maior importância, além da vegetação e tal, ele é chamado de berçário dos peixes, né? É lógico que você fala assim, nossa, como assim? Não são só peixes, né? Peixes em áreas alagadas. Mas nessa coisa barrenta, lamacenta aqui, é muito comum a reprodução do caranguejo, né? Então, quem já viu um mangue sabe que naquele meio daquela coisa assim, aparentemente feia, né? Não é muito bonita, ela é diferente, né? Quem já viu um mangue sabe, ela é diferente. Você encontra muita presença do caranguejo, é o local de reprodução da espécie. Detalhe, geralmente o pessoal fala assim, mangue fede, né? Não é que o mangue fede, é que o mangue tem muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica de decomposição, ele deixa primeiro um solo meio preto, escuro, né? E geralmente ele dá um cheiro um pouco mais forte pela decomposição. Mas muitas vezes tem áreas que os manguezais realmente fedem esgoto, porque infelizmente cidades lançam o esgoto em manguezais. Isso é o ó do Borogodó, né? Lança nos manguezais porque fala, por que presta uma vegetação dessa esquisita, feia, né? Tudo estranha, né? Mas ele é fundamental para a reprodução. Aí você vê, por exemplo, no litoral do Nordeste, várias áreas que os manguezais são destruídos, só que ele acaba sendo a área que fornece um dos alimentos mais tradicionais do litoral, que seria o caranguejo, tá? Bom, então é uma vegetação halófila, certo? É típica de uma formação lodosa ou de áreas litorâneas, secas também. Opa, perdão. E duas coisas chamam atenção, tá? As raízes, elas têm longas raízes aqui, ó, de sustentação, que a gente chama de raiz escora, que isso aqui, ó. Por quê? Porque o solo é lodoso, barrento, né? Só você imaginar que o cara enfia o braço dele inteiro lá dentro para extrair o caranguejo, então é uma lama. Então, como é que a planta ela vai ter sustentação? Ela cria essas raízes, que a gente chama de raiz sustentação ou raiz escora, certo? E uma outra coisa que chama atenção também são as pneumatóforas. O que são as pneumatóforas, galera? As pneumatóforas seriam o quê? Seriam essas raízes aqui, ó, que eu não sei se alguém já viu. Parece durinha, parece que você pisa é dura, mas não, ela é bem molinha assim, né? Só algumas que de repente petrificou, mas ela é molinha assim. O que seria isso? A raiz da planta, ela chega à superfície, ela fica fora da areia, tá? Porque ela vem respirar, né? Por que algumas áreas de manguezais é proibido a visitação? Porque as pessoas, muitas vezes, uma espécie que tem essa raiz, as pessoas pisoteiam, né? E aí você está matando a raiz da planta. Isso aqui que é pneumatófora, ó. Tudo é muito interessante isso aqui. É que as pessoas vão às praias, por exemplo, e você tem as áreas de manguezais e as pessoas não observam, elas não querem ver, né? Mas você vê isso pessoalmente, não tem como não chamar a atenção. Ainda mais para gente que não é muito típico da região, né? Apesar de aparecer aqui em foz de algum rio. Ok? Gente, pergunta. Sumiram todos, né? Agora todo mundo vai aparecer falando que tá aí. Galera, então nós estamos finalizando nossa aula. Anotem a tarefa. Livro 3, frente B, certo? Página 635, aí o exercício 1, 2 e 5. Tem outros exercícios aqui na apostila
que eu não vou estar fazendo hoje, vou estar fazendo com vocês na aula que vem, tá? Que é em cima de domínios morfoclimáticos. A gente vai estar finalizando, tá? Então, as tarefinhas, então, eu tenho 3 da outra aula, 3 dessas, 6 aulas. 6 exercícios, perdão. E a tarefa online para vocês agora passa a ser 6 aulas, tá? Porque a gente teria 2 aulas na semana. Tá bom, gente? Ok? Vou diminuir aqui, minimizar, vou estar fechando. E aí, galera? Esse povo já colocou o nome, tudo foram embora, né? Só deixaram aqui, só para falar que está assistindo, né? Esquece de colocar o seu nome, série, tá? Não é para sair ainda. Ó, a Lívia já saiu, que coisa feia. Tá. Gente, dúvidas, perguntas? Vamos lá. Pois é, João. Pode Professora, falar, amor. Por que o baobá ele é considerado um símbolo da resistência africana? Por quê? O baobá é considerado um símbolo da resistência africana. Aquela árvore típica da savana? Sim. Olha, eu não... Quem está perguntando? João? Luan. Luan. Amor, eu não sei te falar exatamente, porque muitas vezes cada local tem um contexto histórico, né? Eu posso dar uma olhada para vocês, mas eu acredito que talvez, o que eu sei é que ela é típica de uma região de savana, é típica de uma área que tem longas secas. E geralmente nessa região, geralmente tem muita água no seu entorno, né? Então, geralmente as comunidades, elas vivem até muito próxima à árvore, porque ela sabe que ali, de maneira geral, se você escavar, você vai ter água. Então, eu não sei se necessariamente seria esse contexto, tá? Eu posso até pesquisar para você. Mas que ele tem uma importância, porque onde ele aparece, com certeza tem uma água armazenada no solo ali, é importante. Inclusive, tem vários filmes lá da África que representam muito isso, né? Ok? Mas eu vou dar uma olhadinha para você, ok? Mais uma pergunta? Vamos lá, pergunta? Ninguém tem pergunta, né? Galera, então hoje a gente finaliza as formações vegetais do Brasil, tá? Aí eu vou estar vendo os domínios morfoclimáticos semana que vem, só um minutinho, domínio morfoclimático semana que vem, para fechar, tá? E aí eu já começo uma outra parte física, acabou o relevo, geologia, certo? Fala, amore. Professor, eu estou com uma dúvida aqui, por favor. Nossa, parece uma voz assim... O Pantanal é a área mais alagada do Brasil? Não entendi. O Pantanal é a área mais alagada do Brasil? Ah, sim, o Pantanal é a área mais alagada do Brasil. Na verdade, assim, o Pantanal não é uma área alagada, é a maior planície alagável. Existem áreas do Pantanal que ficam alagadas o ano inteiro. Mas, assim, a gente não, apesar de chamar Pantanal, né, que vem de pântano, que é uma área alagada, o Pantanal não é uma área alagada, cuidado com isso, é uma alagável, certo? Então, no caso do Brasil, sim, seria não só do Brasil, como a maior planície alagável do mundo, ok? Quem mais? Ah, tá, obrigado, professor. Nada, amore. Mais alguém? Estamos encerrando o dia. Vocês têm coisa para fazer ainda? Vocês têm tarefa? Ai, cara, eu tô cansada hoje, hein? Hoje... Sim? Ai, Tainá, ainda bem que eu já não sou mais aluna, viu? A gente fala, né? Mas vocês não têm noção de como a gente está... Não, vocês têm noção de como a gente está trabalhando. A gente está trabalhando muito, 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 muito. Entendeu? A minha segunda, terça e quarta é uma loucura. Amanhã começa a dar uma pequena aliviada, tá? Mas, gente, então a gente fecha por aqui. Mais alguma pergunta? O pessoal que não sair agora, eu vou ter certeza que... que não estava presente. Olha que coisa feia. Para outra chamada agora, só de sacanagem. Chamada. Não, eu não... Eu vou presente. Presente, né? Eu vou começar a fazer isso, sabia? Eu vou pegar e vou falar assim, ó, chamada eu vou fazer bem no meio da aula, porque aí eu posso escolher lá onde que eu vou salvar, entendeu? Sacanear vocês, entendeu? Ó, próxima aula eu vou precisar bastante da participação de vocês, que a gente vai resolver exercício. Pode zoar, né, Letícia? Tá bom. Então tá, galera.
Bom ver vocês, né? Pelo menos assim, ver vocês escrevendo aí. Saudades de vocês, sinceramente, como eu já falei, né? Depois de 30 anos em sala, eu não imaginava que eu ia sentir tanta saudade de ouvir barulho de sala de aula. Mas tá bom, tudo vai passar, se Deus quiser. Continue cuidando de vocês, tá? Não bobeiem. Vocês viram que está crescendo muito aqui no estado, certo? Então, cuidado, tá, galera? Continua se cuidando e a gente se vê na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, plantão amanhã, tá? Vocês viram que o meu plantão é amanhã pelo WhatsApp, tá bom? Prof disse que não tá com saudade, não. Olha, o Tainá, vou falar, eu sinto saudade. Tem alguns alunos que não sentem muita saudade, não. Mas, assim, eu tô com saudade sabe? É uma energia que a gente troca que só quem tá ali na hora para entender. Mas, assim, tem as suas vantagens, né? Tá? Ai, que legal o cheiro, colega. Beijo. Só para terminar, vou tomar aqui, em homenagem a vocês, segurando, encostando no Brasil. Beijo, gente. Até parece que é café. É água, tá? Tem que tomar água benta. Pois é, filha. Essa aqui é a água benta da Cileuza. Beijo, gente. Tchau, tá? Fica com Deus. Vou encerrar nossa gravação aqui, ok? E aí a gente se vê. Tá? Próxima semana, se cuidem, tá? E eu vou mandar os slides para vocês, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.